Bom dia, sou a professora Damiana da Escola Gibbs Marinho. Hoje nós vamos ficar com a interpretação de texto, a palavra de ligação. Hoje a nossa aula de língua portuguesa, vamos falar sobre palavras de ligação. Na organização das ideias de um texto, há necessidade de fazermos uso de palavras que fazem a ligação entre palavras ou entre frases, assim estabelecendo relações de sentido entre as ideias, sendo chamadas de palavras de ligação. As palavras acrescentam o sentido de ideia de contrário ou oposição. Palavras como mas, porém, embora, contudo, entre outras. Exemplo: no início ficou assustada, mas logo foi se acostumando e passou a admirá-los. As palavras acrescentam sentidos de explicação ou causa, já, que, porque, pois, por causa, entre outras. Exemplo: não se preocupou porque sabia que estava nos dias de ir ao banco. As palavras acrescentam sentidos de conclusão ou consequência. Portanto, afinal, assim, por isso, entre outras. Exemplo: enquanto bailava, assim cantava. As palavras acrescentam sentidos de finalidade. Palavras como para que, para, a fim de que, entre outras. Exemplo: pousava no lugar só para vê-los passar. As palavras acrescentam sentidos de tempo. Exemplo de palavras: quando, enquanto, logo, logo que, entre outras. Exemplo: quando ataca as plantas, não sobrava nenhuma folha sequer. As palavras acrescentam o sentido de condição: se, caso, mediante, entre outras. Exemplo: caso chova essa tarde, não iremos ao supermercado. As palavras acrescentam o sentido de adição. Palavras como ainda mais, além disso, por outro lado, também, e, nem, não só, como também, não apenas, bem como, entre outras. Exemplo: Clara foi professora na escola Sonho Meu. Além disso, foi coordenadora do curso de artes vinculados à Secretaria de Cultura do município de Curitiba. O trecho a seguir é uma curiosidade sobre um inseto chamado louva-a-Deus. O louva-a-Deus ganhou este nome porque costuma ficar parado com as patas unidas, como se estivesse rezando. Ele se coloca nesta posição para caçar. Nesse trecho foram destacadas palavras de ligação nessa frase. Observe as palavras e escreva a ideia que cada uma expressa. Item A, porque. Item B, como se. O porquê da ideia de explicação e como se da ideia de comparação. Item 1. Leia o começo da história, o bicho, folhagem. Foram destacadas palavras e expressões de ligação no início e no meio da frase. Dizem que todos os bichos da mata tinham muito medo da onça porque ela era muito forte. Mas alguns, como o macaco, o jabuti e o coelho, eram muito espertos. Ela ficava com muita raiva deles. Uma vez a onça jurou que ia pegar o coelho porque não aguentava mais ser enganada por ele. E ainda ter que aturar tudo quanto era bicho rindo. Então ele deitou no meio da estrada e fingiu de morta. De todo lado os bichos chegavam e vinham ver. Item A. Qual pode ser
o plano da onça. Você acha que ela vai conseguir pegar o coelho? Item A, resposta pessoal. Item B. A seguir você lerá palavras e expressões que podem substituir os termos destacados no texto, sem alterar o sentido. Copie esses termos ao lado das palavras ou expressões correspondentes. Questão 2. Na história em quadrinhos a seguir, há espaços cobertos com letras. Leia a história e complete os espaços, considerando os termos do quadro. No fim, era uma vez, então, mas e. Vocês irão ler a história em quadrinho e vão conseguir responder os itens da questão 2. Até a próxima aula. Bom estudo. Um abraço da tia Damiana.